tem, a gente só, né, para te contar, Gabriel, a gente está aí com tem várias pessoas que se inscreveram, dessas pessoas que se Legal. inscreveram, as pessoas, além de se inscrever, elas estão entrando no link, né, normalmente a gente vai ter aí em torno de 50, 60 pessoas, creio eu, né, participando. Tem gente que entra na hora, então nem se inscreve, entra na hora, então vai ter em torno disso daí. Inscritos Uhum. totais no evento teve em torno de 130, mas sempre tem um corte de 40, 50%, é mais ou menos Sim. isso, tá? Uhum. As perguntas são basicamente as perguntas que eu fiz, né? Eu vou começar apresentando só para dar uma repassada final, né? Eu vou começar apresentando essa tela daqui, né? Vou pôr aqui no módulo de É isso que apresentação. eu ia falar, Fernando. Já deixa com a tela na apresentação já aberta. Isso aí. Mas eu não estou vendo ninguém nem me vendo. Eu fico vendo só a tela, mas beleza. Não tem um modo de visualização Não. que Eu permita acho você que ver? você consegue compartilhar de alguma forma. Tenta Hum, compartilhar, ver se aparece algum outro jeito, que daí você vai ver entre os quadradinhos o compartilhamento. Deixa eu ver. Vou tentar na janela, de repente. É, Tentar vê. compartilhar uma janela. Ele continua. Eu só vejo a tela, né? É, Sempre. o Meet tem esse probleminha. É, é um A não mitinho. ser que você Eu queira acho que você, colocar nas duas telas, sabe? Você pode é, fazer isso. Configurar aí seu computador para ser extensão do monitor e pôr a sua apresentação em uma. joga a apresentação full para uma e você fica. Não. É melhor não brincar de coisas esotéricas neste momento. Não, né? Eu vou deixar a tela ali. Depois, quando eu passar as telas iniciais, vou começar sem tela, tá, gente? Tá para as pessoas nos verem, mais pessoal. De falar, oi, gente, tudo bem? Bem-vindos, tal. Aí, quando começar, eu faço a apresentação, passo até o ponto de chegar no bate-papo com o Gabriel. Quando chegar no ponto, eu tiro a apresentação e começo a entrevistá-lo sem o compartilhar, tá? Para Uhum. ficar mais solto. Perfeito. As Beleza. perguntas, cara, são aquelas, né? Eu vou deixar para você se apresentar, falar, eu sou o Tá bom. Gabriel. Pô, aí você pode falar de várias coisas, né? Falar quem Sim. você é, onde você estudou, onde você não estudou, né? Não, beleza. Tá? E aí, a partir disso, eu vou começar a fazer as perguntas, tá? Então, antes até de eu te chamar, né, pedir para você se apresentar, eu vou falar um pouquinho também do Compliance Play, para a pessoa saber do que a gente está falando. Tem gente que já Tá. conhece, mas tem gente que nunca Uhum. viu o jogo, né? Então, vou Não, falar um beleza. pouco do jogo, vou rodar um pouquinho, e aí depois a gente começa o bate-papo, tá? E na hora que tiverem Beleza. vocês dois falando, ao invés de deixar só quem está falando aparecer na tela principal, eu vou colocar os dois lado a lado, Tá bom, tá? tá Beleza. joia. Vamos lá? Bora. Gente, Bora, só lembrando, quem que vai pôr para gravar? Já tá gravando. Fernando. Ah, tá, fica bem. Tá bom. Bom evento para todos. Valeu. Valeu. Permitindo aqui, tá, pessoal? Todos que estão entrando. Uhum. Eu vou pôr por enquanto a nossa telinha, então. Melhor.
Olá, bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Bom bem-vindo. dia. Obrigado. Legal. Bom, bom dia a todos que estão presentes aqui. Obrigado pela participação de todo mundo. Eu sou o Fernando Ciaceiro. Hoje estou com a honra aqui da participação do Gabriel Burakoski, que está aqui com a gente, que vai trazer a experiência dele para toda a experiência que ele tem, né, e que ele experimentou aí junto com a gente da gamificação aplicada para compliance. E tem um monte de gente que está chegando, ainda está chegando no call, e outras pessoas vão entrar aí durante a nossa chamada. Mas para a gente começar, tá, gente? Para a gente começar a falar antes do Gabriel se apresentar, hoje vai ser um bate-papo, tá? A gente vai conversar bastante, vou fazer perguntas, ele vai responder. Vocês também vão poder depois colocar suas perguntas para ele, fazer aí uma mesa redonda através do call. E para a gente começar, vou começar apresentando quem é a inovação, o que a gente faz, um pouco da nossa metodologia, tá? E depois a gente vai, e também vou mostrar um pouquinho, né, do jogo que eles utilizaram, né, da metodologia que eles utilizaram lá com eles, e depois eu vou bater um papo e fazer uma série de perguntas para ele, para que a gente possa, enfim, aprofundar, extrair tudo que ele teve aí de experiência para compartilhar com vocês, tá? Então, vou começar compartilhando com vocês um pouquinho, né, apresentar quem é a inovação, e vou apresentar também um pouquinho do que é o jogo, o que é a ferramenta que ele utilizou aí para resolver as questões da empresa dele. Então, vou começar compartilhando aqui com vocês uma tela. Legal. Muito bem. Né? O que a gente vai ter? Quem que é a inovação, né? Como é que a gente surge? A gente sempre... Inovação é uma empresa que já existe há mais de 15 anos, com desenvolvimento de games para vários focos, tá?
E de 2010 para cá, nosso foco é muito grande em gamificação digital. E a partir aí de 2018, nós começamos a desenvolver games, 2019, games para compliance com muita intensidade. Por quê? Porque tem muita demanda, tá, gente? Tem muitas empresas pedindo games e soluções inovadoras para compliance, né? E elas pedem, né? Porque assim, normalmente compliance é visto aí como a polícia, a auditoria, aquelas coisas, né? E as pessoas falam, putz, lá vem a semana de compliance, lá vem pessoal de compliance para fazer aquela coisa chata, etc e tal. Então, eu já adianto para vocês, tá, gente, que os nossos games de compliance são um pouco mais divertidos do que o normal, exatamente para quebrar esse gelo, né, para a gente conseguir se aproximar aí das pessoas, né, e elas gostarem da experiência, aprenderem com compliance, né, porque ética, compliance tem a ver com cor, tem a ver com agir corretamente, né, e não tem a ver com ser polícia, auditoria. Então, a gente começou a desenvolver muitos jogos para compliance aí. Mas como é que é nosso método, né? Nosso método a gente cria jogos por quê? Por que a inovação desenvolve jogos para compliance? Porque quando a gente trabalha com jogo, a gente consegue estimular as 3 áreas do cérebro, as 3 áreas do sistema nervoso central. O sistema base do cérebro, né, que é o sistema reptiliano, que é o motor, o límbico e o neocórtex. Por quê? Quando a gente estimula todas essas áreas, o nosso cérebro fala, putz, isso daqui é importante, eu vou guardar isso numa caixinha de longo prazo. E aí a pessoa consegue lembrar e aplicar no dia a dia. Então, como é que a gente faz isso, né? A gente estimula o sistema reptiliano com diferentes tipos de ranking, pontos, objetivos, a pessoa ela tem que agir, ela não fica passiva vendo um vídeo ali, ela age, ela interage no momento que ela está aprendendo. Mas a gente também estimula o sistema límbico, né, que é o emocional, é o social. Então, um pode chamar o outro para jogar. Os jogos têm cores, tem música, você tem rankings coletivos, rankings por equipe, enfim, tem conexões entre as pessoas que estão jogando. Isso tudo estimula muito o sistema límbico. E por fim, você tem o neocórtex, que é a parte do conteúdo. Então, em vez de a gente colocar aquele monte de conteúdo e depois fazer pergunta, a gente vai colocando os conteúdos aos poucos e as pessoas vão conseguindo vivenciar esses conteúdos e absorver e digerir calmamente, né? De forma que elas consigam realmente aprender. Então, quando eu estimulo isso, né? O emocional, junto com a ação, junto com um conteúdo bem estruturado, eu tenho, né, um impacto muito grande de aprendizagem. Aqui são algumas empresas, tá, que já utilizaram nossos games focados aí em compliance. Tem várias outras que não estão aqui, tá, gente? Eu só coloquei aqui. Hoje nós estamos trazendo aí o Gabriel, né, que faz parte de uma dessas empresas que estão aqui, ele vai contar. E a gente tem um orgulho, né, de conseguir ter trazido essa solução para compliance, que é uma área que precisa e necessita muito aí de soluções mais inovadoras para nossa, né, para melhorar, né, as questões, para ampliar muito o impacto de compliance dentro das organizações. Bom, qual que é a nossa intenção, né, gente? Sempre hoje para o evento é trazer inovação e gamificação para as empresas, tá? Para disseminar compliance e engajar os colaboradores, né? Quando a gente fala dessa coisa do cérebro, a gente está falando sempre de engajamento, né? Fazer com que as pessoas consigam se engajar. Eu cuidava da área de aprendizagem, né? Coordenava a área de aprendizagem na Claro durante um tempo lá. E uma das coisas que eu cuidava era a semana de compliance sempre, né, antes de chegar na semana de compliance, todo mundo, né, fala, putz, lá vem de novo a semana de compliance, ai meu Deus, tá. Então eu percebi que precisava de uma coisa muito melhor para treinar, para educar e para engajar as pessoas com compliance do que o formato que eu estava utilizando, né? E hoje a gente trabalha com gamificação para isso, né, para trazer inovação aí para esse setor. Como é que vai ser nossa agenda? Né? A gente começou agora às 10 apresentando inovação, vou mostrar um pouco agora do que é o jogo, né, o Compliance Play. Depois, às 10h10, a gente começa a apresentar o Gabriel e bater um papo com ele às 10h15, né? Aí vai ser muito uma coisa de perguntas e respostas, tá, gente? Para ser mais um bate-papo mesmo, assim, que eu quero entender os desafios que ele tem de compliance lá dentro, como é que ele utilizou o jogo, qual foi o impacto disso. Às 10h45, a gente acredita, né, que a gente vai finalizar essa parte, eu vou apresentar uma outra solução, outro tipo de game de compliance. E às 11h, a gente vai trazer as perguntas finais, né, porque assim,
durante o bate-papo, vocês podem ir fazendo as perguntas, a gente vai estar atento, e algumas delas, tá, gente, que não vai dar para responder todas, a gente vai trazendo para dentro do papo e eu vou conversando aí com o Gabriel, tá? Algumas que a gente não conseguir, a gente deixa para esse momento final. Eu gostaria que a gente conseguisse esgotar a maior parte das perguntas, mas às vezes não dá tempo, né? E no final, 11 e pouquinho, eu espero já estar finalizando aí o nosso bate-papo, tá? Então vamos lá. Eu vou começar falando aqui um pouquinho do que é o Compliance Play, que é o jogo que foi utilizado aí pela empresa do Gabriel, né, que tem 4.000 colaboradores, né, e diferentes tipos de perfis, né, eu não vou contar que mas eles têm pessoas espalhadas em diversos locais, tem público administrativo, tem público na ponta, eles falam, cara, como é que eu consigo disseminar meus conceitos de compliance numa empresa desse tamanho, com diferentes perfis? E aí, eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do como é que é o formato do jogo, tá? Esse daqui é o jogo, né, que é o Compliance Play que eles utilizaram, tá? Ele é digamos, é o nosso abre-alas, é um dos formatos mais diretos e dinâmicos que a gente tem de jogo de compliance, a gente tem vários jogos, tá? E como é que ele funciona, né? O primeiro ponto, a gente tem um tutorial, quando a pessoa entra, que ela vai escolher se ela vai jogar contra o computador ou vai desafiar algum colega. Aí a pessoa gira uma roletinha, quando ela gira a roleta, se ela acertar 2 vezes, ela tem direito a conquistar uma medalha, tá? Essas perguntas de conteúdo são conteúdos que já vêm com a plataforma, mas que vocês podem editar. Por exemplo, o Serasa editou e colocou várias perguntas deles lá dentro, né? Colocou o logo deles, colocaram cores e assim por diante. A gente tem um conteúdo já na plataforma, mas é para facilitar a vida, tá, gente? Vocês podem mudar o quanto vocês quiserem. Tem um tempo para responder, né? E você vai jogando nesse formato. Então, como é que funciona aqui na prática? Eu estou mostrando como se fosse num celular, tá, gente? Para vocês verem. Mas esse jogo rola em celular, em tablet, no computador, onde vocês quiserem. Então, a pessoa vem aqui, ela clica, né? Ela gira uma roletinha para trabalhar compliance. Então, aqui, proteção de dados. Vamos ver. Em virtude das suas funções, o colaborador realizar o tratamento de dados de terceiros. Quais diretrizes devem ser seguidas? Aí a pessoa tem as respostas aqui para ela responder, né? Se eu cliquei no lugar errado, ele sempre vai me mostrar qual que é a resposta correta. Por quê? Porque se eu erro, eu não perco o ponto. Mas eu estou aprendendo. Daqui a pouco eu vou voltar e eu tenho de novo a chance de acertar essa. Então você vai aprendendo com os próprios erros, né? É dever da instituição, né? Então você vai indo, puxa, tô aprendendo de novo aqui um pouquinho. Só que aqui, né, eu estou jogando contra a máquina, contra o computador, tá tudo bem. Aí começa a ficar legal quando eu entro aqui, como eu consigo desafiar meus colegas, né? Então, aí começa a coisa do jogo, né? Você está jogando, você ganha só 5 pontos. Quando você vem aqui, você consegue desafiar. Aí o que acontece, né, quando você desafia? Quando você desafia, as pessoas recebem um desafio aqui embaixo, ó, o Gabriel está me desafiando, e ela tem 24 horas para ela jogar contra você. Se ela se ela não aceitar jogar em 24 horas, ela perde por WO, né? Se ela aceitar, aí você vai jogando, né? Vai jogando contra a pessoa, e aí funciona assim: quando eu erro, eu passo a vez para o meu oponente. Caiu proteção de dados de novo. Quando ele erra, ele vai. Ele passa para um outro. Quando ele erra, ele passa de volta para mim, né? Então, eu tô aqui, né? Tô jogando, tô errando. Quando eu erro, eu perdi a vez, né? Ele vai. Eu tenho que jogar de novo aqui. E assim você vai jogando infinitamente, né? Você vai jogando quantas vezes você achar interessante para você jogar, né? E fazendo toda a tua pontuação. O que acontece? Quando você está jogando aqui, você vai tudo que você faz vai gerando pontos, né? Vai gerando pontos aqui num ranking. E tem vários tipos de ranking que você pode trabalhar numa semana de compliance, por exemplo, né? Então tem um primeiro ranking, né, que é o de usuários normal. Isso aqui é uma demonstração, tá, gente? Não é de nenhum cliente, é uma demo que a gente tem aí para as pessoas poderem jogar, tá?
Inclusive, depois, se vocês quiserem, a gente pode disponibilizar o link aí para vocês baixarem, né, jogarem, se disponibilizar aí no chat para vocês. Então, o que que acontece? A pessoa joga e ela vai fazendo pontos. Se ela acertar a questão, ela vai ganhando a pontuação aqui. A gente sempre recomenda o seguinte, né? Nunca dá premiação para os 3 primeiros, essas coisas, né? Assim, o importante é você, assim, uma coisa que a gente sugere, né? Você dá a pontuação, você fala, olha, se você chegar até os 50 primeiros, aos 100 primeiros, você vai participar de um sorteio, e aí você sim distribui os prêmios, né? Por que isso? Porque se você der a premiação só para o primeiro, segundo e terceiro, às vezes tem pessoas que se atrasam um pouquinho para começar a jogar, aí elas vão entrar e vão falar, putz, aquela pessoa está com 500 pontos, eu não vou conseguir nunca chegar em primeiro, né? Então a gente sugere isso, que vocês podem dar um PIN para quem chegou até 100ª posição, por exemplo, e sortear o prêmio para o prêmio individual, né? Aí você tem um outro tipo de ranking, que esse aqui é muito legal, que é o ranking por equipes, né? Que podem ser departamentos, área, setor, planta. A gente já, assim, cada empresa escolhe como é que ele quer dividir, né? As suas equipes. E aí, como é que funciona essa pontuação, né? Então você pega todo mundo da equipe que está jogando, né? Sei lá, você tem 52 pessoas daquela equipe jogando. Soma os pontos de todo mundo e divide por 52. Então, uma média, né, de pontos. Então, uma equipe muito grande, ela não vai ser mais poderosa que uma equipe menor. E por que é muito legal, né? Porque aqui não é, você não vai dar um prêmio, é uma coisa mais simbólica, você tira uma foto, você faz a Champions League de compliance, você dá um troféu para a área, e eles postam no Instagram, uma coisa mais de visualização, né? E tem um terceiro ranking, que é esse daqui de cima, de influencer, tá? Vocês estão vendo esse botão aqui em cima, né? Isso aqui a gente está usando desde o ano passado na ferramenta, nos nossos jogos como um todo, tá? E esse botão é o seguinte, quando você clica, você pode chamar outras pessoas, lógico, né, que façam parte da empresa e que estão jogando pelo WhatsApp ou pelo computador, com o seu código, né? Que nem o TikTok, Kawaii, tá, gente? A gente não inventou isso. Isso daqui é uma coisa que já existe, né? E você fala assim, olha, entra lá no jogo e se você colocar o meu código, você vai ganhar um ponto. Você coloca meu código quando você entrar, que é legal, tal, e a pessoa vai e entra, né? Se a pessoa ao entrar no jogo colocar o seu código, você ganha um ponto de influencer. Então, o que a gente tem percebido, né? Em termos de disseminação, assim, para compliance aqui, isso amplia até 35% a adesão das pessoas dentro da tua campanha, né? Então, vamos lá, você vai fazer uma semana, um mês de compliance, alguma coisa assim, você dentro desse mês, aí você vai premiar, né, o primeiro influencer, o segundo, o terceiro, aí ele gera um ranking de influencers, e você vai dar o prêmio para as pessoas, né? Então, dentro do jogo, né, dentro dessa experiência, você pode ter 3 lugares, né, de premiação. Uma premiação que é individual, né, de sorteio, uma premiação por equipes e uma premiação por influencer, quem conseguiu trazer mais, né? E a gente tem até observado uma coisa interessante, né, que você pode também depois utilizar esses influencers aí para enfim, né, transformá-los em embaixadores, né, das suas campanhas, porque às vezes a gente, dentro da empresa, né, acha que, o chefe, o líder de tal área, ele é influencer, etc, tal, mas quando a gente joga, a gente percebe que tem outras pessoas que são mais influencers e que podem ajudar vocês mais ainda aí do que vocês pensam nas campanhas internas de compliance, né. Bom, eu já coloquei, já apresentei aqui um pouquinho do jogo, né? Uma coisa, né? Esse jogo daqui ele gera certificado, né? Então você pode estabelecer, olha, se você ganhar 200 pontos, você certificou, porque ele é infinito, tá, gente? O pessoal joga pra caramba. Então, se você ganhar um mínimo de pontos, você ganha um certificado, vocês podem estabelecer uma certificação, a pessoa pode ver também como é que ela está indo, né? Como é que está a própria estatística dela, ela pode mudar os avatares, né? Ela pode ser um pet, ela pode ser alguém da cultura pop, e eles mudam bastante, usam bastante essas coisas dos avatares. E ele gera uma série de relatórios, né? Que eu vou mostrar para vocês depois os relatórios deles. Mas
basicamente, né, acho que o Gabriel vai contar um pouco dos relatórios, né? Os relatórios aqui é da nossa demo, né? Ele vai mostrar para você o ponto total, né? A pontuação total de uso das pessoas, o total de respostas, e para cada tema, né, da roletinha, né? Quantos pontos a pessoa fez. Então, você vai conseguir saber com o jogo, né? Quantos pontos a pessoa fez em cada um dos temas, quanto que ela acertou em cada dos temas, e também você vai começar a entender qual o gap que você tem, né? Então você consegue com um jogo, diferente de um treinamento comum, o que acontece? Um jogo você tem um volume grande de respostas, né? Então você consegue de verdade começar a ter uma massa, né, de números para entender, por exemplo, quais são as 5 perguntas que as pessoas mais erraram, aonde eu tenho que atacar depois, porque acontece isso, né? As pessoas começam a perceber que muitas dos nossos clientes percebem logo depois do jogo qual que é o próximo passo que eu tenho que fazer com compliance, né? Aparece muito claramente qual que é o gap, ou quais são os gaps que vocês têm, assim, de entendimento de compliance dentro da empresa, porque tem muito volume de jogo, então você vai ver mais claramente ali aonde as pessoas estão escorregando, né? Aí tem algumas perguntas que já estão bombando aqui, ó, Gabriel, você já está sendo bombardeado de perguntas, né? Boa. Antes de eu passar a bola aqui, quero, super agradecer você. O Gabriel teve que pedir centenas de autorizações para conversar com a gente, né? Acho que essa é a 4ª semana, né, 4º evento de compliance que a gente faz. A última vez foi Ultracargo, a outra vez foi o pessoal da Mercedes, da Daimler Truck, agora tá vindo você aí. Pô, o Gabriel super batalhou para ter essa autorização para falar sobre as experiências dele. Tô super agradecido, tá, cara? E queria que antes de eu falar, antes de começar a te bater esse papo, que você se apresentasse, tá? E a gente tá olhando aqui as perguntinhas para a gente ver depois, ou, né, o que vocês, ó, tem umas perguntas aqui, o que a gente vai vendo as perguntas, e se eu puder, eu vou já fazendo as perguntas para você. Não, perfeito. Não, foi tanta autorização que eu começo a me sentir importante já, né, Fernando? Mas, cara, obrigado, eu agradeço demais também a oportunidade. Eu gosto muito de falar de compliance, né? Então, começando aqui me apresentando, eu sou o Gabriel Burakoski, eu atuo em compliance desde 2017. Falando um pouco do lado pessoal, assim, eu sou pai de uma menininha de 4 anos, a Giovana. Gosto muito de fazer trilha, então quase todo fim de semana aí eu tô no mato, acampando, enfim, eu gosto de ter essa vida um pouco mais ao ar livre aí, sou viciado em futebol também. Mas enfim, partindo para o lado profissional, em 2017, ali no comecinho de 2017, estava meio que num limbo profissional, assim, eu trabalhava numa empresa de auditoria, uma Big Four, enfim, e eu tava num limbo porque eu fazia uma atividade que era muito específica de Big Four, né, e eu falei, putz, será que eu vou ficar a minha vida inteira, assim, pulando talvez de Big Four em Big Four, fazendo esse tipo de atividade, ou eu vou pro mercado, já tinha um tempinho lá na empresa que eu trabalhava, ou eu vou pro mercado e tento alguma outra coisa, né, e aí um dos diretores dessa Big Four, na época, ele me deu um trabalho que era de revisar algumas políticas e ver a aderência, né, era quase um teste de conformidade ali. E aí eu gostei daquilo, fiz alguns cursos, um pouco tempo depois eu fui chamado para trabalhar em compliance já, e aí em 2017 eu já me apaixonei bastante, falei, acho que é isso que eu quero fazer, eu quero continuar nesse ramo aqui por muito tempo, então desde 2017 eu venho atuando em compliance, já atuei em construtora, incorporadora, fintech, agora estou numa Datatec, né, que é uma empresa de dados, então essa experiência em compliance, né, esse olhar em compliance, passando por vários segmentos, ele obviamente tem sido bastante benéfico, né? E acho que é isso, Fernandão. Tô aí, se precisar de alguma coisa, pode mandar as perguntas aí já. Legal. Bom, quais são os principais desafios, né, que vocês têm aí hoje, com essa quantidade enorme de colaboradores em compliance, assim? Antes de falar de jogo, da solução, queria você entender, dentro da tua área, né, quais são os desafios Sim. que vocês enfrentam em compliance hoje? Cara, talvez eu esteja até sendo um pouco ousado, mas eu acho que eu me arrisco a dizer que acho que o principal tema, o principal desafio para as áreas de compliance no geral, né, que a gente vai conversando com algumas pessoas, eu acho que o principal desafio
é a aderência, né? Mas não aquela aderência, tipo, de usar o cinto de segurança porque eu vou tomar uma multa, sabe? Acho que a aderência em compliance das pessoas entenderem o papel real de compliance, né? E é igual você comentou muito bem, Fernando, de você não ser visto como um papel de polícia, né? Putz, compliance, lá vem compliance falar comigo, de não ter esse temor, né? Então aqui a gente tenta trabalhar muito essa questão de ser parceiro das áreas, né? A gente vende muito essa ideia e essa imagem que a gente quer passar de parceria e não de uma área burocrática. A gente nem usa mais aqui a palavra burocracia, né? Embora alguns trâmites internos ele acabam gerando um pouco mais de tempo, mas a gente tenta vender sempre essa ideia de que da gente tentar fazer um negócio perene, de tentar ser parceiro das áreas, né? Da gente tentar não perder um tempo lá na frente, porque a gente não conseguiu ver uma questão agora que se fosse passada por compliance, acho que a gente conseguiria caminhar muito mais tranquilo. Então, acho que essa adesão de compliance e essa imagem de compliance, acho que é o principal ponto, pelo menos que eu enxergo. Legal. Vocês percebem que as pessoas, às vezes, né, têm essa resistência? Não, teve até um episódio interessante também, porque uma vez a pessoa mandou uma demanda aqui para mim, tá? Eu estava no escritório no dia, e aí eu tentei falar com ela aqui pelo Teams, não consegui, eu falei, vou bater um papo com ela, vou lá na mesa dela, peguei o notebook, mas assim, só para, Fernando, o que você quer dizer com isso daqui, né? Como que vai funcionar essa contratação? E ela estava no meio de uma reunião, e aí eu falei, depois eu quero falar com você, né? E aí ela falou assim, putz, pessoal, compliance veio aqui, acho que vou ser mandado embora. Então, tipo, tem muito dessa imagem ainda, assim, sabe? E aí a gente meio que na brincadeira, mas naquele com fundo de verdade, né? A gente fala, não, é mais tranquilo, só pra gente entender e tal. Então, a gente percebe que, brincando ou não, a gente ainda tem um pouco dessa imagem, acho que tem muito dessa imagem de polícia e tal, compliance vai ver alguma coisa. Então, acho que a gente tenta trabalhar bastante essa imagem. Legal. E de onde que surgiu agora já, né, pulando um pouquinho, de onde surgiu a necessidade de vocês usarem um game ou usarem uma coisa diferenciada aí para fazer o trabalho junto à empresa? Não, legal. Aqui a gente tem o Compliance Day, né? Era um Compliance Week e foi ficando um pouco menor, porque dá muito trabalho de fazer também. A gente não tem um headcount muito grande. Mas a gente faz esse evento aqui desde 2018, né? Então, a gente sempre procura por temas relevantes e que a gente consiga engajar as pessoas. Então, a gente já fez algo como se fosse um Escape 60 ali, de perguntas e respostas, enfim. E aí, vendo que a empresa tem essa parte tecnológica muito forte, né? Falei, putz, nada melhor do que a gente tentar unificar essas duas coisas. Acho que a gamificação, ela vem falando bastante forte também no mercado para várias outras questões. E a gente percebeu também que quando o conteúdo ele é mais leve, ele é mais receptivo, né? As pessoas ficam mais abertas a receber. Então, a gente fez algumas pesquisas, assim, de algumas comunicações internas que a gente fez. A gente tem que falar até por uma das exigências do programa de compliance, que é você sempre comunicar compliance, né? Compliance tem que ser sempre lembrado ali dos temas de compliance. Nós fazemos aqueles comunicados meio que padrões na intranet, né? Olha, você precisa observar o nosso código de conduta. E essa adesão não é tão grande assim, talvez não tão quanto a gente queria, né? E a gente já tinha feito algumas ações de vídeos internos com a gente mesmo. E a gente falou, acho que esses temas, a gente conseguir levar um tema denso, que é compliance, transformar numa coisa um pouco mais leve, acho que a gente consegue engajar mais e agregar mais. Acho que mais do que engajar as pessoas, é que elas consigam reter esse conhecimento. Então, a gente pensou numa solução de gamificação, e aí a gente chegou em vocês aí, Fernando. Legal. Tem uma pergunta aqui, que é como, né, da Alessandra, como vocês realizam o planejamento da semana para o ano, assim, como é que vocês fazem isso? Legal, boa. Bom, obrigado pela pergunta, Alessandra. A gente tenta ver a relevância do ano, por exemplo, né? Esse ano, por exemplo, a gente vai ter as Olimpíadas, então é muito provável que a gente faça algo relacionado às Olimpíadas. Ou então a gente pega algum tema que foi muito destacado
em treinamentos, ou no próprio Compliance Week do ano anterior, né? Então, em um dos anos a gente tinha bastante referência de pessoas que eles enxergavam que eram pessoas éticas. Eu enxergo que o Fernando é uma pessoa ética. Então, a gente conseguiu trabalhar em cima disso. Então, a gente tem alguns estudos, né, vamos chamar de estudos, a gente tem alguns estudos aqui dentro que a gente consegue olhar e falar, acho que esse ponto as pessoas estão pedindo para que a gente fale, ou às vezes até um evento em si, né, como a Copa do Mundo, ou como umas Olimpíadas, que a gente consegue atrelar um evento externo, um evento que está todo mundo sabendo o que é, para falar de compliance também, a gente consegue fazer esse link. Legal, legal. Aí falando, né, da utilização do Challenge, que é esse jogo que eu mostrei para todo mundo aqui, como é que foi a utilização? E aí você pode falar já um pouco o que foi de desafio, o que foi positivo, quais desafios que você encontrou, quais dragões você encontrou no caminho. Cara, foi muito interessante, assim, né, porque acho que o principal desafio, já respondendo essa pergunta de fato, assim, foi o nosso tempo aqui interno, né, porque eu lembro que a gente começou essas conversas com um deadline bastante grande, assim, tal, vamos começar a planejar, e aí nós tivemos várias mudanças internas que esse projeto, ele foi ficando meio de lado, assim, e quando a gente viu, falou, meu, tá muito em cima da hora, a gente precisa fazer. Acho que o principal desafio foi a gente conseguir, acho que o principal desafio foi interno mesmo, né, porque a gente tinha muitas demandas internas que estavam acontecendo em paralelo, a gente tinha que fazer esse evento, e a gente chegou em você, e essa solução é muito boa, porque a gente já encontrou as perguntas pré-feitas, né, então a gente já não tinha que pensar em várias perguntas, né, era muito mais a revisão, saber o que se aplicava para a gente, o que não aplicava. Em algumas empresas, a área de compliance, ela é dona de alguns assuntos, aqui a gente também não fica tão dentro de LGPD, por exemplo, né? LGPD fica muito mais a cargo do jurídico e a gente faz um outro apontamento. Mas, enfim, era muito mais essa parte de revisão. E aí, quando a gente lançou o jogo, foi muito, muito interessante, os feedbacks que a gente veio recebendo ao longo da Compliance Week ali, depois também, né, do feedback que a gente recebeu. Então, o pessoal, acho que recebeu com muito bons olhos, eles jogaram, interagiram, o pessoal veio falar comigo depois, né, parabenizando, então acho que a gente conseguiu implementar uma solução muito boa também aqui. Legal. E assim, que tipo de frutos vocês escolheram, né? Eu acho que isso que é legal, acho que a semana em si, né, bomba, o pessoal tá lá, mas isso é uma coisa que eu sempre me preocupo, né? O que ficou depois, né? O que as pessoas conseguiram levar e aplicar, enfim, que tipo de frutos vocês conseguiram colher? Tem um feedback bastante interessante que a gente até comenta por várias vezes aqui, que foi um feedback que a gente recebeu do time de controles internos, porque eles fazem a gestão do nosso canal confidencial, né, do nosso canal de denúncias, e a gente tinha algumas questões relacionadas ao nosso canal de denúncias e tal, e a gente optou por selecionar questões, né, do que a pessoa não podia levar pro canal de denúncias. Putz, eu sento todo dia do lado do Fernando, ele nunca me dá bom dia, cara. Então, essas coisas, elas acabam poluindo, né, os relatos do canal de denúncias, né, em detrimento a, putz, eu vi o Fernando cometendo algum tipo de assédio com o funcionário dele, né? Então, o time de controles internos, eles trabalhavam muito em questões que, de fato, não eram do canal de denúncias, né? Tipo, o Fernando, sei lá, chega todo dia cedo e vai embora tarde. Não é o tipo de denúncia que a gente faz no canal, assim, sabe? Então, a gente recebeu um feedback bastante interessante dessa quase que limpeza do canal, né? Falou assim, hoje a gente consegue receber umas denúncias que a gente consegue tratar de uma forma melhor, porque não tem mais esse tipo de denúncia, né, ou baixou muito esse número de tipo de denúncias que a gente não trata pelo canal, né, dessas questões de bom dia, por exemplo. Muito bom, muito bom. É um belo índice, né? Já aliviou um pouco a vida de algumas pessoas aí, Exato, né? exato. Ó, a Isabela Bernardes, obrigado, aí tá perguntando, né? Como engajar sobre o tema de compliance além de apenas um só evento? Como construir esse engajamento durante todo o ano? Passo É a uma bola para o Gabriel. muito boa pergunta, Isa. É o que eu falei, né? Acho que um dos pilares do programa de compliance é a gente estar sempre comunicando. E aqui a gente percebeu que a gente tem uma rede interna, uma rede social interna, que a gente faz os comunicados, né? Igual eu falei, observe o código de conduta, a política anticorrupção fala disso, disso e disso.
Então a gente percebeu que o engajamento não era tão grande quando a gente fazia esse formato textual de comunicação, né? A gente, saiu a nova política de conflito de interesses, a política fala XYZ. Então, eu acho que a gente consegue engajar, de fato, seguindo um dos pilares de compliance que a gente sempre comunicar. E aí, essa comunicação, ela vai também do porte da empresa, dos recursos que você tem, né, do tempo que você dispõe ali, para fazer essas outras questões. Aqui a gente tem um planejamento anual também de comunicação, e a gente faz esse tipo de comunicação, igual eu comentei. A gente já fez vídeos, né, exemplificando situações, tipo, e o ator era eu, né, era eu, um outro rapaz aqui. Então, acho que quando a gente coloca, talvez, a nossa carinha ali, o compliance, ele passa a ter uma cara, né? Então, quando as pessoas veem você, fala, putz, esse cara é o cara de compliance, ou a menina de compliance, enfim. Então, a gente consegue trabalhar na forma de vídeo, por exemplo, né? Ficam situações que as pessoas, às vezes, se relacionam. A gente criou um roteiro que era assim, tipo, você que está conduzindo aquela vaga ali, coloca o currículo da minha esposa na frente, né? Fala, putz, não dá, né? Então, são questões de compliance que a gente consegue tratar melhor do que uma forma textual, a gente consegue engajar bastante também. Então, para você ter uma ideia, a gente tinha um número de 50, 60 pessoas que viam os nossos comunicados por meio, por meio textual, de 50 a 60. Quando a gente lançou o vídeo, foi para quase 3.000 visualizações, né? Então, a gente consegue exponenciar muito esse tipo de comunicado. Então, eu acho que é isso, mais do que fazer uma ação pontual, e você foi muito feliz nessa colocação, a gente sempre continuar comunicando e os temas pertinentes, né? Enxergar um pouco das dores das pessoas, né? Quais são as dores? A gente está vendo que as pessoas querem muito empregar os parentes, empregar os amigos, vamos tocar na questão de conflito de interesses. Ninguém quer seguir o código de conduta, vamos tocar na questão de código de conduta. Então, acho que a gente consegue fazer um pouco da leitura e a gente consegue comunicar bem. Legal, ó, tem uma outra pergunta aqui, da Isabelle. Ó, ela mandou palminhas para você. Boa. Estamos no primeiro ano da área de compliance aqui do grupo em que eu trabalho, Isabelle e Cristine. Estamos na dúvida acerca dos treinamentos que precisam ser ministrados antes da fase de games. Né? Vocês disponibilizam cursos, treinamentos para que os colaboradores tenham uma base para responder as perguntas, né? Eu quero só começar a responder essa. Tá. Porque assim, tem tipos diferentes de games, tá? Tem games em que tem insumos e você responde desafios em cima deles, e tem games que, como esse, que você vai aprendendo e respondendo, né? Nos dois casos, você aprende bastante mesmo não tendo muitos insumos sobre aquilo, porque eu acredito que até na tua empresa, né, Gabriel, tinha gente que estava nesse estágio, você tem diferentes estágios, né, de conhecimento das pessoas, mas eu queria que você respondesse também isso. Não, legal. Assim, uma das diretrizes do programa de compliance, né, quando você implementa um programa de compliance, fala que você tem que ministrar treinamento com os recursos que você tem. E aí não importa se você vai juntar todo mundo numa sala e vai falar de anticorrupção, ou se vai ter um treinamento que é por vídeo, ou se vai ter um treinamento gamificado, enfim. Você que tem que escolher o tipo de treinamento que você tem que dar, né? Mas o fato é que você tem que passar por algumas políticas que são, de fato, muito importantes, né? Então, eu acho que mais importante é você ver o modo que vocês vão operar na empresa que vocês estão agora, e é muito importante, né, que vocês estão no primeiro ano aí, enxergar quais os recursos que vocês têm para fazer, né, se vocês conseguem dispor, sei lá, de 3 turmas toda quarta-feira para falar de compliance, mas eu acho que é muito importante vocês estruturarem o que vocês querem falar, as políticas que vocês têm que falar, os temas obrigatórios que vocês têm que falar, e aí depois pensar nessa um pouco dessa expansão aí. Legal, obrigado, Gabriel. Cara, assim, qual a parte que você acha que seria mais interessante, né, para compartilhar a tua experiência aí com todo mundo que está aqui, destacar nisso que aconteceu, né, nesse evento, nessa experiência que você teve com a gamificação? O que você destacaria, Floriano? Olha, isso aqui é importante, né, ou passar, que destaque que você daria?
Cara, acho que a base de tudo é o planejamento, né? Você conseguir planejar, você seguir a risco o seu planejamento, você vai conseguir ter um êxito, você tem as chances de ter um êxito muito maior, né? E você conseguir prever também algumas situações que podem ocorrer. Obviamente, hoje a gente tem que pensar também em vários tipos de público, né? Então, a gente tem a questão de acessibilidade, até nessa questão de inclusão, né? Como que a gente garante que as pessoas que porventura são deficientes visuais, deficientes auditivos, como elas conseguem fazer parte, né? Se sentir parte. Então, pensando nisso, fazendo esse planejamento, você consegue garantir o maior êxito possível, né, no seu evento, assim, na sua gamificação, na implementação do seu jogo ali. E acho que uma coisa bastante interessante que a gente recebeu foi, de fato, da gente conseguir fazer esse link, né, de tecnologia com games, porque aqui tem um lado muito forte disso. Então, a gente conseguiu atrelar e colher bons feedbacks em relação a isso. Legal, legal. Agora uma pergunta aberta, assim, né? Já encerrando assim um pouco desse nosso primeiro bate-papo, mas como é que você acha, tá, cara, que a gamificação, a questão de pontos, a questão da estrutura do game de interação agrega, né, na relação, nas questões de aprendizagem de compliance? Pensando em compliance, é uma pergunta mais aberta, tá, Gabriel? Mas como é que Sim. você vê que a gamificação agrega para a compliance como um todo? Eu acho que o jogo, assim, né, esse tipo de jogo, gamificação, ele faz parte da nossa geração, assim, né? A gente tá. Acho que quase todo mundo já jogou algum tipo de jogo, e acho que o jogo tá no celular, ele tá na palma da sua mão, ele acaba sendo uma extensão também do nosso corpo, né? A gente tá com o celular conectado o tempo inteiro. Então, quando a gente lançam algum tipo de jogo, né? E essa foi uma das preocupações que a gente teve, que o jogo não ficasse disponível somente no celular, porque a gente tem pessoas aqui que não têm um celular, às vezes, muito bom, né? Que às vezes vou baixar o jogo, vai ficar muito pesado, enfim. Então, quando a gente consegue lançar um jogo que a pessoa que não tem acesso a um celular, por exemplo, não tem um celular tão bom que ela consegue jogar no desktop dela, ou a pessoa que tem acesso ao celular, ela consegue jogar, porque a gente consegue a gente vai meio que fechando o cerco ali, né? Fala, putz, mas é só você baixar o jogo, tá na palma da sua mão, você joga, registra com seu e-mail e você já tá jogando, sabe? Aí você consegue engajar também seu amigo. É bastante interessante porque a gente também é movido a essas coisas, né? Então, fala, putz, já vou chamar o Fernando, já vou chamar a pessoa que trabalha comigo. Então, você vai engajando e vai ficando uma rede bastante interessante. Acho que esse foi um dos feedbacks que a gente recebeu, que foi muito interessante aqui também, que era justamente dessa parte, né, da facilidade que tinha de jogar, né, de instalar o jogo, de jogar e de conectar com outras áreas. E Legal. acho que um outro ponto também, acho que uma das perguntas já vem pré-feitas, assim, né, pré-populadas aqui pra gente, facilitou muito, porque no fim das contas, o Compliance Day, ele é um plus da área, assim, né, obviamente a gente tem que ler muitas leis, tem que revisar, enfim, tem que emitir parecer, e quando a gente tira um dia para falar de compliance, né, todas essas ações que a gente faz, elas são bastante interessantes, mas ela é um plus. Então, quanto mais a gente conseguir facilitar para quem vai conseguir implementar, facilita, né? Então, a gente já tem o planejamento, então teria que tirar um dia, ou sei lá, metade de um dia para criar questões. Então, quando as questões vêm já pré-populadas, a gente tem só que revisar, acaba facilitando bastante também. Legal. Tem uma pergunta aqui, deixa eu aproveitar, do Bruno Brasil. Hoje um dos maiores problemas que temos é que nosso público é muito diverso, nem todo mundo tem e-mail. E pensando em LGPD, já tivemos algumas reclamações quando temos acesso por CPF. Existe alguma maneira mais simples de conseguir colocar todos na plataforma? Sim, Bruno, assim, a gente pode registrar por número de matrícula, por número de telefone, a gente escolhe, né, o que é o mais simples para cada empresa, e para que a gente possa fazer o registro e travar, né, fazer a trava de segurança aí das pessoas que vão participar. E, na verdade, cada empresa acaba usando um outro fator para esse cadastro. Eu nem lembro de vocês, Gabriel, qual que era o... Era o e-mail, era o e-mail mesmo. Era o e-mail Tá. da empresa mesmo, né? Não cai tanto nessa questão de LGPD, até a gente tem uma finalidade de uso ali, mas foi o e-mail da empresa mesmo.
Tá, né? A gente usa muito matrícula, às vezes que a gente só recebe um número de matrícula, uma lista com as matrículas e aí trava, né? Se a pessoa não colocar o número dela, ela não entra ali. Uhum. E às vezes número de telefone, aí a gente adapta a cada um dos clientes, tá, Bruno? Vai variar para cada um. Bom, Gabriel, está terminando o nosso tempo aqui da tua parte. Valeu, Bruno. Boa. Qual, assim, considerações, o que você gostaria de falar, né? Depois eu vou apresentar para vocês o Compliance City, que é rapidinho, que é um outro formato de jogo, e tem vários, tá? Esse que eu te mostrei da roleta do Gabriel é um deles, o Compliance City é um outro formato que já vem mais conteúdo para as pessoas aprenderem e depois treinarem, né? Mas eu queria que você falasse, Gabriel, um pouquinho assim, suas considerações finais, algo que você gostaria de falar aí para todos os seus companheiros da área de compliance que estão aí participando. Bom, já que a gente está caminhando para o final, eu queria mais uma vez agradecer, Fernando. Obrigado pela oportunidade. Né? Para mim é sempre um prazer falar de compliance. E eu acho que de dica é isso, né? A gente conhecer um pouco o público que a gente vai falar, a gente sabe o quão difícil é a gente engajar a compliance, né? As pessoas pararem um tempo para ouvir e para tomarem um pouco de conhecimento. A gente sabe a dificuldade que a gente tem de engajar o povo, né? Deles enxergarem compliance como uma área parceira. E eu acho que de alguma dica ficaria isso, né? Da gente tentar ao máximo ser parceiro das áreas, né? Tentar ao máximo, a gente fala que não fazer o compliance por trás do teclado, né? Então a gente levanta, a gente liga, fala, Fernando, eu não entendi o que você quis dizer. Ou Fernando, você considerou isso daqui na sua avaliação, né? A gente pensou por esse caminho. Então a gente fica muito mais nessa parte de ser um parceiro, de buscar mais essa interação com as pessoas e não fazer só aquele compliance por trás do teclado. Então, eu acho que a gente percebe uma parceria bastante interessante de áreas que, e um dos feedbacks, né, não um feedback formal, mas de feedback que a gente acaba recebendo mesmo, é de áreas que já levantam a mão para falar, você já falou com compliance disso aqui? A gente está querendo fazer, sei lá, um evento XYZ, mas compliance está ciente, sabe? Então, esse é um pouco dos frutos que a gente acaba colhendo, né, dessa ação que a gente vai fazendo aqui. Muito legal. Gabriel, eu vou fazer o seguinte, eu vou apresentar agora um pouco um dos outros games de compliance. Pessoal, é o seguinte, vamos aproveitar o Gabriel, enquanto eu estou apresentando, vão pensando nas suas perguntas aí, né? Boa. E vão colocando aqui no chat, aproveita a presença do moço, que, ele, né? Tem bastante experiência aí, e aí eu vou terminar a apresentação, a gente vai abrir para essas respostas e perguntas de vocês, tá? Então vamos lá, né? Vou mostrar agora um outro formato de game, tá uma meia dúzia deles até o momento, ou mais já, né? Esse daqui é um outro formato de game que tem os mesmos tipos de ranking, né, gente? Ranking por grupo, ranking individual, ranking de influencer, mas que ele também funciona em celular, tablet ou computador. Ele tem um storytelling, né? O storytelling é o seguinte, a cidade foi invadida pelo caos, porque as pessoas não agiram com ética, com integridade, então tudo ficou cinza, né? Tá tudo escuro, todo mundo tá recluso, né? Mas é o momento de você entrar em ação para vencer os desafios e colorir. Então, o que a gente fez aqui? A gente criou uma relação entre você agir com ética, você vencer desafios com ética e compliance e integridade e tudo ficar colorido. O que é isso, né, gente? A área de compliance não é a polícia, ela é um lugar que ajuda, né? Vocês ajudam as empresas a sempre pensar em compliance. Compliance está relacionado à cor, à vida, enfim, né, a luz, né? Então, essa é a relação que a gente faz nesse jogo. Quando você entra, você monta seu avatar, né? Que pode ter diferentes tipos de roupinha, pode ter diferentes tipos de cabelo, né? Você salva seu avatar e aí você entra para jogar, né? E aqui, né, até daquela pergunta que tinha sido feita, né? Como é que funciona o jogo? Onde você tem mãozinha, você vai ter alguns insumos de conteúdo, né? Um pequeno texto, né? Aqui, ou um pequeno vídeo curto, mas bem curto para não quebrar o flow do jogo, né? Então, aqui, ó, como estamos falando sobre conflito de interesses, brindes, é bom que você conheça um pouco mais das nossas normas, né? Aí fala um pouquinho disso daqui, na sequência disso você vai ter, da sequência de cada uma dessas microinformações, você tem um jogo, aqui é um jogo para você juntar, por exemplo, cartas, né? Cartas de um lado com o outro. Então,
Vamos ver, o que é um agente público, o que é um brinde, né? Objeto sem valor comercial, oferecido como cortesia, acho que é isso aqui, acertei. Então, você tem um pouco de conhecimento e depois você vai tendo já o que testar, que frisar esse conhecimento. A gente tem muitas pesquisas, gente, que falam, né, que mostram, principalmente, que se você tem um pouquinho de absorção de conteúdo e logo na sequência você tem um jogo, e não pode um jogo que você brinque, que você teste aquilo que você acabou de fazer, você vai tendo um aumento de 30% a 40% na memória que fica. Então, se você logo depois você teve alguma absorção, você faz um brinque, não só um quiz, tá, gente, mas diferentes tipos de teste, brincadeira, você consegue avançar muito, né? Então, o que é corrupção ativa e passiva? Né? Aí você vem aqui, né? Se você acertar, você pinta a cidade, né? A cidade está cinza, você vai pintando, né? Então, aqui, a mesma coisa, você vai tendo desafios que você vai conseguindo colorir a cidade e avançar aí na sua jornada, né? Aqui também, né? Cada uma das... Deixa eu abandonar aqui para vocês verem. Cada lugar da cidade, né? Aqui, por exemplo, é um lugar de corrupção. Eu não pintei tudo ainda, tá um pouco cinza, tal. Cada lugar da cidade, aqui embaixo, é política de brindes e presentes, né? Tem um tema, a gente já tem conteúdos sobre isso, mas vocês podem mudar também, né? Podem alterar esses conteúdos e assim você vai colorindo a cidade. Então, esse é um tipo de jogo que você consegue trazer alguns insumos, trazer informações e ir já testando e já aprofundando essas informações aí para enquanto você está jogando, né? Gerando rankings, a mesma coisa. E tem jogos que são mais evoluídos, que você é um herói que anda pela cidade. Aí o nível de dificuldade de tipos de jogos são variados, tá, gente? Se vocês quiserem, aliás, eu super recomendo, né? Que vocês marquem um bate-papo, quem ainda não fez um bate-papo pessoal comigo, para mostrar aí diversas possibilidades para vocês. Vamos ver o que tem de pergunta aqui para a gente terminar, então, o nosso bate-papo. Bom dia, é possível ter a visão de quem utilizou os jogos e qual o aproveitamento? Sim, Ana. LGPD, isso aqui já foi. Cada jogo, tá? Ele vai gerar um relatório. Eu vou mostrar uma demonstração apenas do relatório aqui para vocês. Então, você vai ter, né, aí a gente define, né, o que vocês vão querer, e-mail, nome, área. Isso aqui é só uma demonstração, né? A gente pega os dados da pessoa ou do jogador e aí você vai ter aqui, né, você vai ter o total de respostas e o total de acertos e respostas por cada tema e por cada desafio que você está trabalhando, né? Aí você vai conseguir ver todos os desafios que fazem parte do jogo, quantos acertos a pessoa teve, qual que é o percentual de aproveitamento para cada tema. Inclusive, você vai conseguir saber, né, quais são as perguntas, a gente faz um relatório de quais são as perguntas, ou quais são os desafios mais errados, né? Por quê? Porque aí a gente consegue também ter uma visão daquilo onde vocês têm que atacar, né? Do gap onde vocês têm que atacar. Respondi a tua pergunta, Ana? Ana? Acho que sim. Vamos lá, vocês querem... Ó, valeu, Ana. Que mais? Tem mais alguma pergunta que vocês querem fazer para o Gabriel, para que a gente possa fazer? Vamos aproveitar os últimos 5 minutos dele aqui. Gabriel, você está aí? Você está pequenininho agora. Estou por aqui ainda. Legal. Bom, eu acho que é isso, né? Já respondemos algumas perguntas. Quero agradecer a participação de todo mundo aqui. Vou deixar aqui, né? Quem não tem meu e-mail, mas vou deixar meu e-mail aqui no chat para que vocês possam marcar um bate-papo, caso vocês queiram conhecer mais, quem não conhece, saber um pouquinho mais. Eu coloquei meu e-mail aqui, tá? Vou colocar também meu contato de WhatsApp profissional. Tem mais uma pergunta aqui, da Regiane. Aproveitar os últimos 5 minutos do Gabriel. Gabriel, sobre o papel de compliance e realização de apurações internas, o que o Gabriel pode falar? Isso é contigo.
Acho que é uma pergunta muito abrangente, né? Depende do papel de compliance, mas eu enxergo que assim, o papel de compliance é garantir que todas as situações reportadas, né, por meio do canal, independente do canal que a empresa tiver, é garantir a isenção dos lados, né? Garantir que a análise seja feita com o máximo de isenção possível, né? Ou com uma análise mais isenta e sem nenhum viés, né? Então, de fato, ir a fundo nas análises que são reportadas, e dependendo do tipo de análise que é feita, do tipo de denúncia que chega também através do canal, pode ser que a pessoa que está denunciando, ela tem que entender o máximo a motivação da pessoa que tá denunciando, na verdade, né? Tem que ver se aquilo de fato corresponde à realidade, se ela não quer mascarar algum tipo de situação, ou se ela está tentando se valer do canal para não ser de fato demitida, né? Porque em algumas empresas tem essa questão de enquanto você tem uma denúncia aberta, você está meio que resguardado ali. Então, algumas pessoas acabam se utilizando disso. Então, acho que o papel de compliance é, de fato, ir a fundo nas investigações e tratar todas as denúncias que chegam com o máximo de imparcialidade. Legal. Bom, gente, nosso tempo está terminando aqui. Vlad, você pode mandar aqui no chat os links do Compliance Play para as pessoas poderem entrar na demo e jogarem um pouquinho? Vamos ver aqui o Vlad, se ele fala. Ele mandou um ok. Aproveitar, tem tempo para mais uma perguntinha, caso você... alguém, o Jorge pediu, né? Pediu para a gente mandar o link do game aqui. Alessandra, parabéns pela ideia. Legal. Falta o Vlad mandar aqui o link para todo mundo. Super funciona para potencializar a cultura de compliance da empresa. Obrigado pela demonstração, legal. Bom, Gabriel, tenho que te falar, parabéns. Espero poder trabalhar com você de novo esse ano, né? Boa. É verdade. E, né, que pô, foi super legal a tua experiência, né? Eu acho que a coisa mais importante desses encontros que a gente tem feito é trazer a experiência real, né? A trazer o que as pessoas realmente têm, né? De necessidade, de dor, como é que você resolveu, onde deu certo, né? Contar a real, né? Eu acho que isso porque, né? Vocês têm algum exemplo aqui? Eu te perguntar aqui de algum órgão público ter aderido a este modelo, órgão público, o modelo de compliance de game? Sim, temos. A gente tem. E tem alguém que já respondeu, tá? Mas a Sabesp usa, tem outros clientes que eu posso passar. Nós temos clientes, o STJ, nosso cliente, Supremo Tribunal de Justiça, a gente tem alguns órgãos públicos que usam a gamificação para aprendizagem compliance já há algum tempo, tá? Vlad, você consegue passar aqui no chat o link para todo mundo? Senão eu pego aqui já. Eu já vou... Já liberei para eles, Fernando. Tá onde tá aqui no chat? Tá aqui, ó. O Vladimir, ele colocou. Quem quiser, tá, gente? Pode clicar no link e baixar o jogo. Então, gente, muito obrigado pela presença de todos. Gabriel, incrível. Valeu, espero obrigado. a gente fazer uma trilha aí junto um dia. Também gosto de trilha. Boa. E obrigado para todo mundo, gente. Valeu. Até mais. Valeu, pessoal. Eu vou deixar meu contato aqui do LinkedIn também. Se alguém quiser adicionar, a gente bater um papo sobre compliance, é sempre um prazer, tá bom? Olá, hein? Valeu, obrigado, pessoal. Valeu. Valeu, Fernandão. Tchau, tchau.